Olá, pessoal! Estamos ao vivo para mais uma live. Deixa eu fixar aqui, fixar o tema que vai ser sobre luto de relacionamento. Enquanto isso, a gente espera a minha convidada de hoje, querida Ju Novaes. Luto. Já vou te chamar, Ju. Nossa. Ai. Peraí. Olá, Rafaela. Ju! Ah, finalmente, hein? Menina! Pera, me dá só um segundo. Eu só estou escrevendo a palavra relaciona. Sabe como que é loira? Brincadeiras à parte. Peraí. Não, e eu fui começar a live no iPhone, ele não começou de jeito nenhum. Eita. Oi, Rafa. Rafa é da sua leva? Rafa é da minha galera. Ai, coisa boa. Não estou conseguindo fixar. Sei lá por quê. Daqui a pouco eu tenho que fixar Saiu de novo. errado, Dri. Ficou faltando Relacionamentos. M. Peraí. Deixa eu tirar dali. Vai ficar melhor para escrever. Nos relacionamentos. Acho que agora deu. Lá Oi. foi. Só que eu clico em cima e ele não aparece a opção de fixar. Só por Deus. Aqui, fixar comentário. Muito bem. Pronto. Comentário fixado. Na sua live outro dia que eu te falei, né? Como é que fazia? Você arrasa, né? Você que me dá os caminhos, porque eu sou nova nesse negócio de live. Aí na semana passada que eu não sei se você entrou, mas você não estava no início. Aí eu lembrei como fazia, já botei lá fixado o tema. Aprendeu. Pessoal, olha que delícia. Estou aqui com Ju Novaes. Ju, uma psicoterapeuta querida, amada. Nos conhecemos na formação de EFT, que é Técnica de Liberação Emocional, ou Emotional Freedom Technique. E, queridíssima, a gente já se conectou, almoçou, acho que quase todos os dias juntos, se não foi, hoje almoçou e jantou, não digo Acho que nada. sim. Já começamos o tricotar. Já começamos a tricotar, e aí agora eu capturei, ela começou com essas coisas de live, eu falei, escute, comigo agora. Me chamou na chincha. E aí, quando é que vai ser? Ah, é isso aí. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Ju, vamos chamar as pessoas aí, convida algumas pessoas para participar, sabe fazer isso? Não, me ensina. Ah, cansei. Deixa eu ver. É que tá tudo diferente É aqui, no convidar para aviãozinho, eu participar. acho, né? Então, não tá aparecendo opção aqui para mim agora. Acredita? Deve estar com Se eu, algum bug aí. eu devo estar. Eu devo estar quando alguém. Bom, deixa eu ver. Não, ó, se eu chamo aqui, ele tá dando para se juntar aqui comigo. Não tô conseguindo, o aviãozinho não tá aparecendo para mim. Não sei por quê. Mas se você tiver aviãozinho, manda aí para as pessoas para chamar para live. Já tô aqui selecionando. Não tem, sumiu avião, não tem. Pronto. Bom, Adri Pérez aqui, querida. Gisélia Maria, seja bem-vinda. Bom, vamos começar o tema. Vamos falar sobre luto nos relacionamentos. Você sabe que eu já falei sobre esse tema com outros títulos.
já falei sobre a visão sistêmica dos relacionamentos. Eu acho que esse assunto tem tanto pano para manga, Ah, e cada vez que você dá um título diferente, acaba vindo uma roupagem diferente. E que eu acredito muito que de alguma forma a gente pode contribuir com as pessoas que estão passando por esse momento, né, Ju? sim. Então, eu coloquei o tema aqui, eu tive uma inspiração enquanto caminhava, depois que a gente fechou, foi que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu acho que no momento que a gente se separa, eu acho que a letra dessa música é tão verdadeira, né? Porque você, tudo bem, às vezes o relacionamento estava desgastado, já não tinha tanto xodó, pode caminhar por isso também. Mas de qualquer forma, a sensação de solidão num rompimento, eu acho que fica muito forte. Como é que você vê isso? Em que estado chegam as pessoas aí no seu espaço, né? Então a gente vai explorar um pouquinho isso, Ju, assim que você se apresentar. Então, queria que você se apresentasse rapidamente, fala um pouquinho do seu trabalho. Eu sei que você atua no individual, mas também em grupos, pelo menos atuava em grupo, eu não sei como é que está essa fase de pandemia. Fala um pouquinho aí da sua atuação, para que as pessoas possam te conhecer um pouquinho. Tá. Então, eu sou a Ju Novaes. Como a Adri falou, a gente se conheceu lá no curso de FT. E eu sou psicóloga também. E trabalho com algumas técnicas, né, de constelação familiar, alinhamento energético, próprio FT, florais de Bach. E eu entendo e acredito em terapias integrativas. Então, eu tenho um olhar assim mais, digamos, holístico, né, Dri? Que às vezes essa palavra é usada num sentido meio místico. E não é nada Não tem disso. nada a ver com isso. O olhar é um olhar de integração mesmo, né? Da gente olhar para o ser humano em todas as suas facetas, né? Como um todo, né? Sim, Como um todo. A palavra holístico, ela significa olhar não por partes, né? Olhar o todo, né? sim. E eu acredito muito nisso. Então, a partir do momento que eu saí, né, da faculdade de psicologia, eu fui explorando essas novas técnicas, né, terapêuticas, e cada vez mais entrando nesse universo, né, e enxergando cada vez mais o ser humano como um ser humano que precisa ser visto como um todo e não como partes separadas, como a gente costuma ver, né? E aí essas terapias foram chegando até mim. Na verdade, eu ia conhecendo uma, que aí tinha conhecimento de outra, aí eu ia lá conhecer a outra, e aí, enfim, a gente vai indo nesse caminho que, na verdade, vai se abrindo pra gente, né? A gente acha que tá escolhendo. Não, a gente acha que está indo, mas é o caminho que fala assim, vem aqui, agora é a sua hora nisso. Pelo menos com as constelações, isso é tão verdadeiro. Sim. Quando eu sei que a gente fala muito da palavra ser capturado para o trabalho, né? Porque eu também trabalho com a psicologia energética. Então, quando a gente fala de FT, está ligado à psicologia energética. Quando a gente fala de constelação, também, né? E fora isso, tem uma série de outras ferramentas que estão nessa linha de psicologia energética também, e que eu gosto dessa integração. E integração não só com as técnicas que eu tenho, sabe? Eu gosto muito de ter parcerias com as pessoas para que possa atender melhor. Então, chega às vezes uma pessoa, né, para mim ou para você, que às vezes você fala assim, nossa, a técnica tal eu não tenho, mas seria importante se ela fizesse alguns encontros. Então, eu costumo muito trabalhar em parceria, às vezes, com outras pessoas, para realmente oferecer, porque cada ser humano funciona de um jeito, né, Ju? Sim. Cada ser humano funciona de um jeito. Eu sei que chega, às vezes, uma vez uma mãe me procurou e falou assim, eu preciso para o meu filho adolescente. Só que ele não fala de terapia. Não adianta que eu não vou conseguir levar ele em terapia. Ele está com um alto grau de ansiedade, eu falei, faz acupuntura, né? Sim. Faz acupuntura. E ficou anos fazendo acupuntura e teve uma melhora enorme, né? Mas é isso. Então, Ju, repete as técnicas que você costuma usar, então. O EFT, a constelação sistêmica. Alinhamento energético, fogo sagrado, né?
Florais Fogo de sagrado. bar. O fogo sagrado é mais ligado ao feminino? O que que é ou não? Não. É uma técnica também que trabalha a nível energético. Que legal. Depois a gente bate um papo para eu entender melhor isso. Tá, combinado. Renascimento, enfim. Mas a minha ideia, Adri, é integrar tudo isso no atendimento mesmo. É daquela pessoa chegar e eu entender qual a ferramenta pode melhor ajudar ela naquele momento, né, que ela está vivendo, naquele processo que ela está entrando. E aí, quando a gente estava pensando no tema, né, que a gente chegou à conclusão de fazer sobre esse tema, foi muito sincrônico, porque, como eu te falei, alguns pacientes meus, essas últimas semanas, terminaram relacionamentos. E aí caiu assim, ok, vamos falar sobre isso. E E essa pensando, semana chegou um para mim também, que fez contato comigo domingo passado. então, Aí eu é taquei um vídeo de sincronicidade. EFT, eu falei, alivia aí com EFT. Término de Muito relacionamento. EFT na cabeça para essa tristeza, para esse estado que a pessoa entra quando se vê sem um relacionamento, né? Que é um processo, né? Eu É, entendo que é um processo que precisa ser vivido e que muitas vezes, por não dar conta daquela emoção que aquele momento provoca, as pessoas vão se atropelando, entrando em outros relacionamentos, entrando e saindo, e não fazem um balanço, né? De, peraí, deixa eu entender aqui o que que tá bom, o que que não foi bom, o que que vale revisitar para ver aonde que eu poderia fazer melhor, o que que eu preciso aprender com essa relação. As pessoas não param muito para pensar sobre isso. E aí, muitas vezes, entram e saem de relacionamento e lá na frente, anos depois, se dão conta que ainda não fecharam aquele relacionamento de, sei lá, anos atrás. 7 anos, 8 anos atrás. É. Sim. Não, mas eu acho que é isso mesmo. Até dentro do que a gente fez de pré-alinhamento, eu coloquei isso com o tema de algumas dinâmicas que as pessoas entram, né? Então, essa questão de emendar um relacionamento no outro, eu às vezes tenho alguns clientes, eu falo, gente, não adianta, né? Precisa ter o processo de fechamento de um para que você efetivamente esteja pronto para o outro, né? Porque emendar um relacionamento no outro te traz um alívio da dor, não tenho dúvida, né? Ele traz um alívio da dor, mas não ajuda no fechamento do processo. Então, uma das dinâmicas é essa, né? Deixa eu beijar quantas bocas for possível, deixa eu transar o tudo que aos meus 20 anos eu não transei, ou se eu comecei a namorar muito cedo, só conheci um homem, só conheci um homem conhecer só uma mulher já é mais difícil, mas pode acontecer, né? Só conheci aquela pessoa e começa a enfiar o pé na jaca, vamos falar com as palavras bem assim. E aí, como é que você percebe isso no seu dia a dia dos seus clientes? O quanto isso é produtivo ou não é? Prós e contras? A gente não está aqui para julgar ninguém, os seus processos, mas acho que alertar o que isso pode acarretar, né? Eu entendo que, assim, cada um tem um processo diferente, né? Eu acho que tem pessoas que vão entrar nessa, né, de beijar várias bocas e transar com várias pessoas para tentar lidar com o que está sentindo. Eu acho que tem pessoas que vão por um outro caminho que acabam muitas vezes ficando mais depressivos naquele período, Isolado. isolados. Eu acho que, na verdade, depende do perfil de cada pessoa, né? Mas o que eu busco trazer é a consciência de que, independente da via, né, para onde a pessoa vai, não vai ser uma forma de tapar buraco. Não vai funcionar como uma forma de tapar buraco. Né? Que ok, você pode ir lá, curtir, beijar várias bocas, mas tem algo a ser feito, que é olhar para o fechamento dessa relação. E tudo bem se Sim. eventualmente você, para aliviar esse processo, vai lá se distrair, olhar para outros lugares e curtir. Mas, em algum momento, precisa voltar para olhar para isso. Sim. Não tem jeito. Sim. Não tem. Eu lembro que quando eu me separei, 40 dias depois que eu me separei, eu fui para Londres estudar, que era um sonho meu.
E eu lembro que eu estava em Londres e eu falava assim para a menina que foi comigo, eu sei que eu estou aqui num momento de fôlego e que eu vou voltar para lá e eu sei que eu vou ter uma série de coisas para lidar, né? Então, não tem certo e não tem errado, mas a gente tem que tomar e entender esses processos de uma forma mais consciente. O que eu vejo são as pessoas sendo levadas sem a consciência, sabe? Então, se você quer se isolar conscientemente, deixa eu desenvolver a minha solitude, que é uma das coisas que a gente vai falar, porque as pessoas precisam aprender a gostar de conviver com elas mesmas, né? Saíram de um relacionamento, muitas vezes elas mesmas se perderam nesse processo, né? Então, o que eu acho que é o papel das pessoas que apoiam, como a psicoterapia ou outras técnicas de autoconhecimento, é justamente fazer com que ela entenda qual está sendo esse processo dela. Ou é a fuga, ou é o alívio temporário, ou é o não querer entrar com luto. Como é que você vê isso, Ju? Eu acho que sim. Deixa eu só fazer um comentário antes de responder a sua pergunta, que é, já que é para sofrer, que seja em Londres, né, querida? Não, e eu fechei na Itália. Desculpa, né? Eu Errada tinha que você ir não para tá, né, Itália. querida? Não, e ela falava assim para minha menina, vamos para a França? Eu falei, não, França é muito romântico, eu não posso. Justo, justo. Mas assim, Londres e Menina, Itália mas ó, tá deixa eu bom, só né? abrir um parênteses. Das pessoas assim, eu não tinha dinheiro para ir. Eu fui meio que mochileira, ainda peguei dinheiro emprestado. Mas fui, porque conscientemente eu precisava desse hiato, né? Então eu precisava desse ato, né? Então, 40 dias depois eu embarquei e eu falei assim, eu preciso me assentar, né? Preciso de respiro, né? É, eu preciso de um respiro, eu preciso voltar a olhar para mim com amorosidade, porque quando você termina um relacionamento, e eu acho que você pega muito isso, aí as pessoas estão se sentindo um zero à esquerda, né? Tanto o homem quanto a mulher, né? Os relacionamentos dificilmente terminam numa boa, né? Então houve muito desgaste, muita anular quem se é. Então é um se reconhecer num momento diferente da vida, né? É se reconhecer de uma forma, flutuar na vida diferente, né? Eu tenho a impressão, Dri, que a parte mais difícil quando a gente termina um relacionamento, seja de casamento, de namoro, enfim, independentemente do tempo que durou, é a gente desconstruir tudo que a gente imaginou que viveria com aquela pessoa. Os Sabe? sonhos futuros que nunca vão se realizar. Sim. São todos aqueles planos que você fez com aquela pessoa de envelhecer junto, né? Daquela viagem que a gente faria e de tudo aquilo que a gente faria e que não vai mais acontecer. Então, eu acho que além De um futuro que não vai acontecer. sim. É como se você tivesse que jogar uma pá de terra em cima de um castelo que você estava desenhando, né? Eu não sei, é por aí, Ju? Sim, sim. E eu acho que o abrir mão desses sonhos que não vão mais acontecer também é muito doloroso. Sim. E às vezes não assim, eu entendo que às vezes aquela relação, né, já não está muito boa e que quando termina, às vezes o sofrimento é muito mais pelos planos que não vão se concretizar do que pela pessoa em si. Às vezes é mais por uma questão de já estava acostumado com aquela pessoa, a rotina, aquela forma como funcionava enquanto casal. Não era sobre a pessoa, sabe? Era sobre a rotina, era sobre os sonhos compartilhados, era sobre outras coisas. E você está trazendo um ponto legal, porque se a gente está nesse processo que não é sobre a pessoa, é muito fácil eu ter um mecanismo de colocar qualquer pessoa no lugar, Concordo. né? Não é verdade? Sim. Porque não é o sofrimento pela pessoa. Então é assim, é algo que eu ia fazer, mas que não vai se concretizar, mas às vezes se eu ponho outra pessoa no lugar, eu posso continuar, Sim. né? Que é aí onde a gente vê o mecanismo das pessoas numa busca frenética
não entrando em contato com o que sente, com o que, né, com o que quer, com o que gosta, e tentando só tapar o buraco, que nem você está falando, né? Sim. E aí você vê uma repetição de padrão, né? Tá num relacionamento, aí termina, muda, os personagens muda, o cenário e daqui a pouco é a mesma coisa acontecendo e vai se repetindo até que de fato a pessoa pare e, ok, vamos olhar para isso aqui, né? Por que que eu atraio sempre o mesmo tipo de padrão de relacionamento? E aí A as gente já teve terapias essa conversa, sistêmicas, a gente já teve essa conversa em São Paulo uma vez, lembra? sim, lembro, né? Que também vale muito a pena em algum momento a gente falar sobre isso, né? Essas dinâmicas de É, repetição e que se a gente não está consciente, se a gente não está olhando para isso, a gente vai repetindo pela vida, né? E, enfim, é achando que tem o verdade. dedo podre, que é E anos. azar. E é legal porque às vezes você começa um relacionamento e você fala, não, esse não tem aquele padrão. Por exemplo. Aí, porque disse que não tinha. Então, por exemplo, é comum, não, esse não é casado, ele é disponível, ele pode dormir em casa. De repente você encontra e ele está com uma família formada, né? Aí você fala assim, como eu repeti o padrão, mesmo que eu tenha desviado, né? Eu energeticamente eu acabo atraindo pessoas que me trazem o mesmo aprendizado. E aí a gente entra na questão das constelações sistêmicas, né? Do entendimento das constelações sistêmicas. Você sabe que falar em constelação sistêmica, uma vez eu fiz, faz um ano e pouco, não, antes da pandemia, a gente já vai para quase 2 anos de pandemia, eu fiz uma constelação com uma moça e ela falou assim, eu não entendo porque eu triangulo relacionamentos. Ela vivia entrando em relacionamentos com homens que às vezes era nitidamente indisponível, porque está casado, ou emocionalmente indisponível, né? Ou com um rabo preso com uma outra pessoa. Uhum. E foi muito interessante a gente olhar na história, né? Quando aparecer a transgeracionalidade na constelação, o mesmo triângulo acontecendo. Né? Então, aparecia o triângulo do momento e o triângulo anteriormente aí, em algum momento da transgeracionalidade. E é isso que a gente está falando desses comportamentos repetitivos, né, Ju? Sim. Porque se a gente não trabalha, não para e não vai enxergar isso, eu não fecho o processo e não começo um outro num novo patamar de desenvolvimento. Eu fico patinando no mesmo patamar de desenvolvimento, não é isso? E com uma nova consciência, né? Porque, assim, uma coisa é quando você está lá na repetição sem ter nenhuma consciência do que está acontecendo. Outra coisa é quando você vai para um relacionamento consciente de que, opa, este padrão existe. Talvez você repita, né? Porque a gente não está livre disso. Talvez você foi lá, né? Já está consciente daquele padrão, vai lá para um novo relacionamento. Aí, em algum momento, o cara pode não ser casado, mas tem algum tipo de indisponibilidade. Aí você pensa, porra, de novo eu tô no mesmo padrão. Mas você já tá de uma outra forma, né, Dri? Sim, aí você está mais vacinado, né? Sim. É, E você já consegue identificar melhor de, opa, aqui é furada. Então, ok, preciso trabalhar mais isso. Porque eu preciso também trabalhar mais isso. eu entendo que, às vezes, as pessoas têm a ideia, né, de que constelação ou outros trabalhos energéticos são milagrosos. Né? Tipo, Ai, você fez uma nossa, eu vez, estava pronto. pensando hoje isso. Falei, eu preciso fazer um vídeo falando disso. Então, vamos falar isso agora, porque eu vim assim, falei assim, gente, eu preciso falar que constelação não é uma varinha mágica. Conta aí, fala aí, que depois eu complemento. E isso é importante, né? Porque às vezes as pessoas vêm com uma expectativa, ah, eu vou fazer uma constelação e vai acabar com os meus problemas de relacionamento, por exemplo, né? Às vezes, pode até ser que aconteça. Mas, muitas vezes, a gente precisa ir limpando, é igual efeito cebola, né? A gente vai tirando camadas, tirando camadas. Porque às vezes é uma, como o exemplo que você deu, né, da transgeracionalidade, às vezes é um padrão que começou muitas gerações lá atrás. Então, achar que uma constelação vai ser suficiente para limpar tudo isso até lá atrás, às vezes não é, se for maravilhoso. Mas às vezes não é.
Às vezes, Mas eu acho, pegando isso que você está falando, eu acho que falta um pouco, às vezes, do entendimento de que agora que a constelação trouxe à tona essa dinâmica, eu tomo responsabilidade de agir e de enxergar diferente. sim. Então, por exemplo, esse último workshop que eu tive foi dia 14 de agosto. Eu fui, uma mãe me procurou para constelar a filha que tem Parkinson, mas é adulta já. E eu falei assim, e aí ela foi falando e ela foi colocando em mim uma expectativa mágica. Aí eu virei para ela e falei assim: o que você veio buscar, eu não vou conseguir te entregar, né? O que você veio buscar, eu não, nunca vou te entregar. É como se fosse buscar uma cura, uma solução mágica, e que isso tivesse na minha mão. Eu falei, isso não está na minha mão, Sim. né? Então, se você estiver de acordo, a gente vai olhar para a sua parte no processo disso e o que, que você precisa olhar, né? Porque isso é em qualquer área de relacionamento, é qualquer área. O que é que você precisa olhar? Topa? Topo. Fizemos a constelação, ela tinha que incluir o irmão alcoólatra e olhar para uma pessoa muito comprometida dentro do sistema ali também. Terminou a constelação, a fala dela foi nítida de que eu não tinha entregue o que ela esperava. Eu falei assim, vocês viram aonde estava a expectativa dela? E aí eu fui trabalhando essa questão, né? Agora que você saiu de um relacionamento, de um processo aí de relacionamento e viu qual o seu padrão, você precisa estar mais ciente dessas escolhas. Você precisa estar mais ciente do que cabe a você processar diferente, né, Ju? Eu acho que essa é a grande sacada. Porque senão a gente fica sempre colocando a expectativa fora, né, Dri? Como se algo viesse de fora fazer um milagre na nossa vida. Né? E É. aí a gente não se responsabiliza pela nossa parte nisso, como você falou, né? É... É. E eu entendo, assim, fazendo um paralelo disso que a gente está falando com os relacionamentos, né? Eu acho que muitas vezes a gente coloca a expectativa também do relacionamento dar certo no outro. E aí, às vezes aquela Muitas relação vezes termina. eu me arrisco a dizer que 99,99%, porque é mais cômodo a responsabilidade de dar certo ou de por que deu errado no outro, né? E, né? Eu acho que a gente vê muito isso em processo de luto. Sim, sim. E eu entendo que são também as etapas do luto, né? Porque é mais fácil, talvez, lidar com o luto, lidar com aquela dor através da raiva. Né? Então eu fico com raiva do outro, porque o outro é isso, o outro é aquilo, o outro fez, o outro. E poucas vezes as pessoas se perguntam, tá, ok, o outro tem a parte do outro, beleza. E a minha parte nisso? Né? De que forma eu contribuí para o que deu certo na relação e para o que não deu certo na relação? É. Porque, na verdade, é 50-50, né? É, existe a sua indisponibilidade, que está lá mesclada, que está meio apaziguada, que você não consegue enxergar. Existe uma série de coisas que você carrega de desprezo pelos homens, os homens de desprezo pelas mulheres. E isso tudo, ele vem com toda a força nos relacionamentos. Então, eu tenho que entender que quando eu entro num relacionamento, eu estou entrando com os meus 50%. Só que esses meus 50% tem uma gama absurda transgeracional me afetando nas minhas decisões, me afetando na forma como eu me relaciono. Nessa terceira entidade, eu sempre costumo dizer, você consegue, eu não sei se você usa essa visão, se você percebe isso. Eu tenho o homem, a mulher, ou relações homoafetivas, um lado, o outro, e uma terceira entidade que se forma com o casal. É como se fosse aqueles dois juntos formam uma terceira entidade, né? E isso é muito verdadeiro. E isso, quando desencadeia para filho, né? Resultado dessa união, dessa mesclagem toda. E eu preciso estar ciente o que é meu e estar ciente do que é do outro.
porque senão eu não tomo a responsabilidade, que é o que você disse da raiva. Sim, É mais fácil eu falar do outro, o problema é o outro. sim. E aí, muitas vezes, né, como a gente deposita, né, a expectativa no outro, se deu errado, o culpado é o outro, né? E eu me abstenho totalmente, né? Da contribuição que eu dou para essa relação. E, de novo, para o que deu de certo e para o que deu de errado, né? Porque em qualquer relação vão ter coisas que deram certo e vão ter coisas que deram errado. E eu entendo que faz parte do processo de luto, né, dos relacionamentos, olhar para esse conteúdo, né, para entender qual foi a dinâmica dessa relação. A gente É. tem como hábito falar assim, ai, quando um relacionamento termina, ai, deu errado. Será que deu errado? Deu errado por quê? Porque terminou? Você ficou lá 20 anos, deu errado? Pois Não, é. não é assim, né? É verdade. Às É vezes deu verdade. super certo. Beleza, terminou. Ok, durou o tempo que tinha para durar. Mas não E significa que você, deu errado, né? e Porque você houve trouxe uma coisa aprendizado. muito interessante. Às vezes durou 20 anos e terminou. Existe uma coisa também que eu acho que é encerramento de ciclo, né? Eu acho que as relações também têm ciclos. Então, você, por exemplo, uma relação abusiva, isso está muito fresco porque eu fiz sexta-feira a live sobre isso. Se você vive hoje uma relação abusiva, que você percebe o seu papel sistemicamente, eu não vou entrar aqui nos detalhes, porque tem uma live inteira sobre isso no meu IGTV, no meu canal do YouTube. Mas quando você percebe a sua dinâmica, a sua pulsão de morte dentro desse relacionamento, eu não preciso mais manter aquele relacionamento. Então, ou esse relacionamento ele se transforma para um novo patamar, ou eu posso encerrar esse ciclo e me refazer dentro de um outro relacionamento, já num outro nível de desenvolvimento. Você vê dessa forma, Ju? Sim. E eu acredito que é, talvez se as pessoas se dessem mais tempo, né, quando termina um relacionamento, para fazer essas avaliações, para entender o que aconteceu, e olhasse mais para si, elas entrariam e teriam relacionamentos muito mais saudáveis do que a Sim. gente acaba tendo. Porque a gente tem muitas distorções. Eu não sei se você percebe assim, Dri, mas a gente tem muitas distorções quando a gente fala de relacionamento, quando a gente olha para os relacionamentos. Né? Por exemplo, quando a gente... a coisa da metade da laranja. Gente, essa é a maior distorção que Eu também existe. acho. Eu também acho. Sabe, Eu essa também acho. ideia Eu de acho que porque eu nos preciso deixa de um outro meio para e não estar inteiro. inteiro. Exato. Isso eu bato muito martelo, porque eu acho que o outro te complementa, mas não como uma metade. É um 100% te complementando em ser por 100%. É um ser integral compartilhando a sua vida, né? Então, essa questão dessa distorção que você está falando de preciso encontrar a minha outra metade, eu acho que anula a nossa possibilidade de nos enxergarmos como seres inteiros. E aí é que você está falando de se dar um tempo e de se revisitar, de se reconhecer, de olhar, por exemplo, eu particularmente, quando eu comecei o meu relacionamento com o meu ex-marido, eu tinha 19, separei com 32. A mulher não é mais a mesma de 19 aos Claro. 32. Então, o que eu me conhecia aos 19 passou por esse processo todo de relacionamento e eu saí uma pessoa com essência, que eu acho que a essência se mantém, mas com comportamentos, com visão de mundo, visão diferente. Então, quem é essa Adriana que se olha agora na frente do espelho? Né? Eu acho que esse exercício nosso como terapeutas, precisamos fazer muito com essas pessoas. Quem é você hoje? Não é mais aquela menina que começou cheio de ilusões, né? Eu acho. Fala. E quem é essa Adriana sem ser a esposa do fulano? Sem ser a mãe, sem ser a esposa. Né? Porque eu entendo que nessa ideia de que a gente está em busca de uma metade,
porque a gente não é inteiro, né? Se a gente parte dessa crença. É muito fácil se misturar no outro, né? Porque é a outra metade, com a outra metade, opa, somos inteiros aqui. E aí a gente entra muito fácil em relações simbióticas, né? Que fica ali tudo misturado. Opa, apagou aqui a luz. O que é meu, o que é seu, fica tudo muito misturado. E aí, quando a gente sai dessa relação, fica perdido, né? Porque não sabe mais quem é você, né? E aí fica, tá, mas do que eu gosto? O que eu gosto de fazer? Né? E muitas vezes você, num processo terapêutico, eu não sei se acontece com você, mas você pergunta isso para a pessoa e a pessoa não sabe dizer. Porque ela ficou tanto tempo num relacionamento, naquele relacionamento, que quando ela sai do relacionamento, ela já não sabe mais quem é ela, sem estar naquele relacionamento. E isso leva muitas vezes ao processo de tristeza e depressão, assim, a tristeza carregando por uma depressão. Porque ela é como se ela perdesse a identidade. Uhum. Então, não é mais a esposa, não é mais a mãe. É aquela pessoa, Maria, Ana, Ju, seja o que for, é ela, né? A gente tem vários papéis, mas quem é você dentre esses vários papéis? E realmente as pessoas se perdem. Deixa eu ver uma pergunta aqui, que acho que tem uma pergunta. O meu namorado, esse aqui é o Denis. O meu namorado terminou, mas a gente se ama, porém tenho medo de tentar como que é, de tentar e me machucar mais sobre... Aí cortou, deixa eu ver se ele continua. Ai. Aí não continuou. Mas sobre o medo de tentar de novo, vamos pegar nisso, né? Ele recém terminou um relacionamento, eu sei porque eu conheço a história. Ele recém Ele terminou tá um falando aqui, o relacionamento. relacionamento. Eita. Ele continuou? Aqui na última mensagem, ele mandou agora, o relacionamento. Então, sobre o medo, eu acho que não tem nada que nos coloque. E aí você põe a sua visão, mas uma das coisas que nos coloca mais em xeque em relação à nossa vulnerabilidade é uma entrega para o outro, né? É você se entregar de forma verdadeira, sem as máscaras, sem as proteções, porque a gente vai para uma relação, normalmente a gente vai cheia de máscara, cheia de proteção, cheia de crenças, né? De coisa. Então, assim, quando eu efetivamente me despojo disso e me coloco em função da relação, eu entro em contato com a minha vulnerabilidade. Eu entro em contato com as minhas sombras. Eu entro em contato com os meus medos. E isso faz parte de crescer, né, Ju? Sim. Porque senão você vai tendo relações superficiais, né? Uma relação superficial não dá medo, porque não tem a entrega, não tem a troca, não tem eu falo essa coisa assim, deixa eu ficar vulnerável e deitar no seu peito hoje, né? Não, então a gente não precisa ser forte o tempo inteiro, nem a mulher, nem o homem. O homem também, a gente fala muito da mulher, né? Porque as mulheres falam mais sobre relacionamentos. Mas os homens têm uma série de coisas e de crenças também que os impedem dessa entrega, né? O homem não pode ser vulnerável, o homem tem que ser o macho alfa, o homem tem que ser o provedor, o homem tem que ser... É um peso muito grande também, né? Então, eu acho que quando você está disposto a olhar para a sua parte e olhar a parte do outro, a gente pode se entregar. E vai ter medo? Vai. Ju, tem como se entregar profundamente e não ter medo no processo? Eu não Responde para mim. acredito. Eu não também não acredito. entendi, Denis, eu não entendi se você tá com medo de voltar com o ex ou se você tá com medo de um novo relacionamento. Mas, te ouvindo aqui, Dri, e pensando, né, nessa mensagem dele, eu acho que o medo faz parte. Né? Assim, a gente tem essa ideia de que não quero sentir medo, não quero ter medo. Por que não? O medo é uma emoção como outra qualquer.
né? O medo, inclusive, é importante. Porque, por exemplo, se você está lá, vai pular de um avião sem paraquedas, você vai morrer. Então, assim, é importante que você tenha medo, porque você vai lá, não, vou pegar aqui o paraquedas, vou ver se ele está certinho, para pular em segurança. Então, eu acho que as pessoas têm essa coisa com essas crenças com algumas emoções, que essa emoção é boa, ou essa emoção é ruim. E que, na verdade, não é sobre isso. As emoções não são boas nem ruins, né? A questão é como você lida com as emoções. Né? E o quanto ela trabalha a seu favor ou o quanto ela te impede também. Sim. Então, se eu me mantenho e uso o medo para me paralisar, eu vou me isolar, né? Não vai fazer mais nada. Então eu não vou me relacionar mais na vida, porque eu não quero sentir isso de novo. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que o Denis, particularmente, aqui respondendo, Denis, você está numa fase do processo. Você reconhecer que existe amor, isso é muito legal. Você já teve uma conversa com ele, eu sei disso. Agora, começa a olhar para as suas próprias questões, né? Então, tem uma série de questões que ele precisa se fortalecer. Não vou entrar aqui no caso, mas você precisa se fortalecer e se reconhecer, Denis. Esse é o primeiro passo. Enquanto você não tiver mais inteiro em você, não é nem esse namorado e nem outra pessoa, né? Não consegue fluir de uma forma legal. Tem uma outra pergunta aqui. Deixa eu só falar uma coisa, Adri, sobre o que você estava falando, né? Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Brené Brown, que fala sobre isso. Call to Courage, no Netflix. Sim, maravilhosa. O livro dela também é A Coragem de Ser Imperfeito, super indico. O TED dela, muito bom. E ela fala sobre isso, né? Sobre a questão da vulnerabilidade. E o estudo dela diz que é na vulnerabilidade que a gente se conecta com o outro. Então, trazendo, né, o que você estava falando, isso de se colocar vulnerável, né, na relação é muito importante para que a conexão com o outro aconteça. Porque senão estão os dois numa relação, mas na verdade está cada um no seu mundo. Né? E aí não tem essa troca, não tem essa conexão, não tem esse desnudar, né? Essa entrega, como você falou. E aí fica difícil quando você não se entrega, vocês se verem. Né? Apesar de todas aquelas máscaras que foram vestidas lá no início, que é natural. Né? Às vezes também as pessoas passam 20 anos num relacionamento usando máscara. Porque... E que peso, não? E que peso, não? Que peso, porque sustentar isso é muito pesado, né, Adri? Você conviver com uma pessoa 20 anos e ter que ali sustentar que você é a forte é muito pesado. E aí cansa, né? Porque desgasta. É como assim, cada coisa que você tivesse que sustentar, que não é ligada à sua essência, imagina que é uma bexiga numa piscina e que você está tendo que manter ela escondida. Aí você consegue segurar uma bexiga, aí você consegue segurar a outra, né? Mas quantas bexigas e por quanto tempo você vai conseguir não deixar vir à tona quem você é efetivamente, né? E todos nós, e eu acho que é importante a gente entender isso, até para que não tenham vítimas e perpetradores nessas relações, nesse processo de luto, né? Todos nós temos luz e temos sombra. Todos nós. Então não é só olhar para a sombra do outro, porque normalmente quando a gente separa, a gente só olha para a sombra do outro. Sim. Né? É a gente ter a coragem de olhar para as nossas sombras também. É meio que soltar essa bexiga que eu estou usando de metáfora, deixa ela vir à tona e olha para ela com amorosidade e fala, essa também sou eu. Isso aqui está na minha essência, mas peraí, o quanto isso me ajuda, o quanto isso, ou de que forma isso me ajuda, ou como é que eu posso fazer diferente com isso, qual é o impacto disso na minha vida, qual é o impacto disso na vida das outras pessoas. E aí, nesse processo de questionamento,
eu vou subindo degraus de desenvolvimento, Sim, né? Eu já não vou olhando para mim e para o outro da mesma forma. sim. Tem um comentário aí, você quer ler? Eu estou vendo aqui, às vezes, é esse? Isso, isso. Às vezes passamos anos e só depois do luto que... Nossa, tá tão ruim para enxergar. Percebemos o quão foi tóxico o relacionamento. Percebemos o quanto foi tóxico o relacionamento. Então, eu acho que a gente olhar, e aí uma coisa muito, uma visão muito sistêmica, né? Eu falei sobre relacionamento abusivo e relacionamento tóxico na sexta-feira, mas eu particularmente, essa é uma linguagem que as pessoas conhecem bastante, mas eu particularmente, eu tenho que entender que este relacionamento foi necessário para que eu aprendesse alguma coisa. Então, quando a gente fala de um casal que se une num casamento, não é por acaso que eu vou ter uma pessoa com um determinado trabalho de alma e a outra que vai trazer os desafios para que eu trabalhe isso. E, ao mesmo tempo, esse outro tem os seus próprios desafios e trabalhos de alma que esse vai trazer para que eu desenvolva. Então, quando a gente percebe um relacionamento que vivenciou um relacionamento tóxico, eu já vivenciei, eu até falei para você, eu já tive um Brad na minha vida. Sim. Mas ele me trouxe uma série de coisas importantes para mim. Foi 11 meses depois que eu tinha me separado, ele me trouxe um resgate da minha feminilidade, da minha sexualidade, de uma série de coisas que foram importantes. Agora, vieram junto com isso coisas também que machucaram. E aí, quando eu olho para isso, eu olho, esse cara foi importante porque me fez crescer, porque me fez olhar diferente. E aí eu acho que uma vez eu estava fazendo uma live de relacionamento, a pessoa virou e falou assim: mas aí eu me fecho. Se fechar é uma escolha, né? Eu posso viver uma experiência ruim e me fechar para o mundo. Posso. Agora, o quanto isso vai me fazer crescer como alma? Ou eu aprender com aquilo e me expor para um relacionamento num novo nível, de forma diferente. Como é que você vê isso, Ju? Eu super concordo com você. Entendo que quando a pessoa, né, às vezes já tem uma questão com relacionamento, ela se expõe e ela se sente machucada de novo, a tendência, eu diria, que é se fechar como uma proteção mesmo, né? Porque dói. E a Dói, tendência é que mas a a gente... gente não morre, gente. Sim, Dói, mas não morre. sim, mas eu entendo que dói e a tendência é que a gente não queira mais sentir dor. Acho que Claro, resolve? Não, não acho que resolve. claro. Né? É o quanto a gente consegue, ainda que seja ali se fechar por um tempo, né? Até elaborar aquela relação e o que aconteceu, enfim, o que a gente estava falando no início, né? Eu acho até que vale por um tempo, né? Para ressignificar essa relação. Mas, a partir do momento que você ressignifica, você precisa se abrir de novo, né? Porque a vida continua. E, de fato, não conheço ninguém que tenha morrido por conta disso. Que bom, né? Dói É. ali, a gente acha que vai morrer e Dói. Aí a sofre, gente busca os chora. apoios das amigas, busca apoio de terapia, busca crescer, Sim, né? Gente, crescer dói. Assim, até assim, o osso quando cresce, dói. Crescer dói, né? Não é um mar de rosas. Crescer não é um mar de rosas. É claro que a gente, se for inteligente, vai aprendendo com a observação das outras situações, mas normalmente a gente precisa vivenciar na pele. Às vezes a gente está vendo, por exemplo, você está vendo que eu vou me dar mal, né? Você fala assim, eu já vivi isso, Adriana, blá, 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 mas eu não senti na pele, a minha alma não sentiu. Não estou dizendo que a gente tem que viver para sofrer, mas que sofrer e ter momentos felizes, ambos fazem parte. Fazem parte da gente estar nessa vida, não tem como, né? A questão é, no final da vida, você mais sofreu ou mais viveu feliz?
E essa resposta depende muito das ações que você tem hoje, né? A cada relacionamento, a cada relação, a cada processo que você usa isso para crescer. Eu, particularmente, Ju, eu não sei como é que você é, mas eu sou muito determinada a não cometer o erro duas vezes. Consigo sempre? Não, né? Mas assim, olha, eu realmente eu me esforço para não cometer o erro duas vezes. Então, eu acho que assim, isso eu tô falando não, fora de relacionamento, de forma geral. Então, eu acho que é assim que a gente olha, né? A gente fez alguma coisa que não era da melhor forma possível, o que que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso entrar diferente numa outra relação, né? Então, se eu vivenciei e tenho um histórico de relacionamentos que eu tenho muito ciúme, todos eu tenho esse problema, o problema é nos outros ou é em mim? Né, Ju? Eu acho que tem isso que a gente tem que olhar, né? Tem mais uma coisa aqui. Fala, Ju, enquanto eu procuro a pergunta. Não, então, sobre isso que você está falando, o Fernando fez um comentário aqui que é muito que a gente está falando. Será que Fala. nós não colocamos muitas expectativas de que o outro me torne feliz? Será que a energia que se gasta em mudar o outro bloqueia a relação? Eu acho que a gente coloca sim. A gente falou aqui um pouco antes, né? Que a gente coloca sim muita expectativa na mão do outro, né? Sim. Essa responsabilidade que a gente coloca na mão do outro fazer a gente feliz. Isso é muito louco, né? Isso pesa. Porque não é o outro que é responsável por fazer a gente feliz. A gente é responsável por fazer escolhas que torne, né, a A nossa vida nossa vida é mais feliz. feliz. É, isso aí. Né? Então, Ó, fala. o gato está dizendo aqui, ó, quando conheci a Cris Gato, nós dois estávamos vulneráveis. E eu conheço o casal. O casal fez o curso de Spiritual Thinking comigo, são meus queridos. E você vê que é um casal muito conectado um com o outro, né? Então, eu acho que isso salienta o que a gente estava falando da vulnerabilidade conectar, né? E eu conheço o gato e eu sei que ele se desarma mesmo perto da Cris quando ele não tá bem, né? Eu sei disso, né? Como eu conheço o casal. Muito legal, gato. Que delícia ter você aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. E que Tinha bom, mais né, alguém? ver um homem, e eu tô falando isso muito por conta da nossa cultura, né, do machismo e tal. Que bom ver um homem que se permite ser vulnerável, né? Isso é tão saudável, né, que a É. gente, enquanto sociedade, deveria estimular mais isso. Mas os inputs que a gente recebe acaba sendo. E não é só a sociedade, né? Eu conheço um casal e o homem chegou para mim e falou assim: quando eu falei para minha esposa que eu estava muito perdido para o meu caminho profissional, ela tomou um baque, porque ela tinha colocado também as expectativas em cima dele ser o poderoso. É um cara muito bem sucedido, né? Então, é a sociedade, é o parceiro, e é sempre isso, né? É um colocando peso no outro. E isso eu preciso entender quando eu entro no processo de luto. E por que a gente está falando de tudo isso? Porque faz parte do processo de luto eu entender todas essas dinâmicas. Eu entender o que nos levou efetivamente para o rompimento. Uhum. Porque enquanto eu não entender o que me levou para o rompimento, eu não vou entender a minha parte e o que eu posso entrar numa próxima relação diferente. Né? Deixa eu ver aqui. Se você se ama, se você se ama, acaba, sofre, supera e dá uma outra Chance para e dá você. uma chance para você. É o gato também, né? Você tá vendo algum comentário? Nossa, tá muito ruim. Não tem contraste. Eu não sei se Ó, é. a Neves Kelly Lobo falou aqui. Eu sempre vesti o personagem forte. Estou pagando caro porque dificilmente alguém entende que eu também preciso de ajuda. No entanto, reconheço que não permito que me vejam vulnerável e ou frágil. Então, você sabe que essa questão.
as pessoas sempre te veem assim porque você carrega essa máscara o tempo inteiro. E quem é que pode mudar a percepção? É as suas ações diferentes. Você se mostrar vulnerável, é você mostrar que você precisa de ajuda, é você mostrar que você pode aceitar, abrir espaço para que o outro te ajude. Eu estava na praia domingo e eu cheguei na praia e cumprimentei, porque aqui tem a estrutura que eles já montam lá, né? E eu cumprimentei quem estava do lado, oi, vou me avizinhar, bom dia. E aí eu estava lá penando para abrir o guarda-sol, e eu ia abrir o guarda-sol. Eu, Adriana, eu sei que eu sei abrir um guarda-sol. Mas aí o rapaz foi muito educado e falou, você quer que eu te ajude? E aí, assim, no automático, eu ia falar assim, pode deixar, eu abro, não se preocupa. Por quê? Porque eu sou a poderosa, eu sou suficiente. Eu estou falando de pequenas coisas, mas isso a gente vai minando o papel do outro o tempo inteiro. Ofereceu ajuda, aprenda a aceitar. Ah, aí eu pensei, respirei, continuei lá de baixo, pensei, respirei, falei assim, por favor, então me ajuda. E eu estou dando um exemplo simples, mas isso é as ações no dia a dia. Como que é o nome da moça que colocou? Neves Kelly Lobo. Neves Kelly Lobo. Então, né, Neves Kelly, deve ser Deve Kelly, ser né? Kelly. Kelly, deve ser Kelly. Então, Kelly, aprenda a aceitar do outro pequenos gestos, principalmente do masculino, né? Então, por exemplo, eu brinco que é um treinamento. Agora, ela tem essa postura, não é à toa. Ela tem na história dela, Ju, você também é consteladora, mulheres que foram subjugadas, mulheres que foram menosprezadas, mulheres que foram agredidas. E aí eu nasço nessa família carregando tudo isso dentro do meu DNA. E para honrar essas mulheres, eu não preciso do outro. E quando eu sou autossuficiente, eu não abro espaço. Que papel um homem teria na vida da Kelly se ela é autossuficiente? Como é que a Kelly pode abrir um espaço de vulnerabilidade? E aí, Kelly, se vale uma dica, se não sei se você está recém-separada aí, eu não sei, inclusive, a sua orientação sexual, eu vou usar o papel do masculino, mas eu não sei, né? Deixe que o outro faça pequenos serviços para você, abra espaço, abra-se, torne-se vulnerável, né? Pequenas coisas, começa com as pequenas coisas, se policie nas pequenas coisas. Ju, você vê muito isso, essas mulheres poderosas e sozinhas, mulheres. Como é que isso chega no consultório para você? Você sabe que eu ouvi outro dia, eu estava assistindo uma live de uma junguiana e ela trouxe o arquétipo da Mulher Maravilha. E ela estava explicando esse arquétipo. E aí me lembrou essa história por conta do comentário da Kelly, né? De ser sempre essa mulher forte. E eu achei maravilhoso a história, né, do arquétipo. Que é a Mulher Maravilha, né? A mulher guerreira, ela nasce da cabeça de Zeus. Eu agora não lembro. Apenas, de Zeus. Da cabeça de Zeus. E que ela é já Atenas, nasce tá, adulta. gente? Atenas, o mito é Atenas, né? Então, é porque eu não, né? Eu só fiquei com a Que eu história na gosto de cabeça. Os nomes eu não mitologia. gravei. Então vai me Não, ajudando tudo aí. bem. Vou te ajudando. E ela nasce já adulta, ela não nasce criança, né? Ela já nasce Guerreira. adulta, tipo, lá, Com a guerreira, espada na mão. né? Sendo que antes dela nascer, Zeus teve um sonho que a filha, a mulher dele estava grávida e a filha que nasceria mataria ele. E aí ele vai e mata a mulher, né? Para a mulher não ter a filha que mataria ele. E nisso que ele mata lá a esposa, ele começa a sentir dores de cabeça horrorosas e a mulher nasce da cabeça dele. E aí ela estava a pessoa, né, que estava fazendo a live estava explicando essa história aí dessa mulher guerreira, o quanto que ela perde contato com a energia feminina, porque a mãe
morre antes que ela nasça. Então, tem um histórico de ter dificuldade de fazer contato com a energia feminina, e aí ela vai para a energia masculina, que é essa energia da forte, da guerreira, do eu resolvo sozinha, não preciso de ninguém para nada. E, ao mesmo tempo, ela olha para o masculino num lugar de competição com esse masculino. Então, ela perde, ela não consegue fazer contato com a energia feminina, ela vai para a competição com o masculino e ela olha para o masculino num lugar de superioridade, de eu faço melhor do que esse masculino. Eu não preciso desse masculino para nada. Então, esse lugar, quando a gente entra, né, no arquétipo da mulher guerreira, é muito sofrido, né? Embora a gente ache que não. É um peso enorme. Então, eu falo para algumas clientes minhas, eu falo assim, para de colocar, o P na mesa, sabe? Chega, né? Se aproprie da sua essência, né? Se conecte com a sua essência, porque senão não tem espaço para o outro. E aí não tem como ter relacionamento. Sim. Não tem como ter relacionamento. Por isso que é importante esse trabalho de autoconhecimento. Por quê? Porque neste relacionamento que você está vivenciando o luto hoje, você teve várias ações suas que levaram para o encaminhamento do desfecho. E o outro também. Só que sobre o outro você não tem poder. Essa que é a chave. Sobre o outro você não tem poder. E se você se colocar no papel de vítima, você tira a sua única possibilidade de ter poder. E que o poder não necessariamente vem através da força, né, Dri? A gente confunde muito esse lugar. Numa família, quem é que tem força? É a mulher ou é o homem? É o masculino ou é o feminino? Numa família, num núcleo familiar. É uma pergunta? Normalmente, tô te perguntando. Quem é que coordena toda a família? Quem é que tem o agregador? Tanto que você pode ver que quando casais se separam, ou que faleceu a mãe, por exemplo, aquela família dificilmente se reúne. Se é o pai que faleceu, a família continua se reunindo. A mulher tem o poder final de dizer se uma criança vai nascer ou não. Não é o homem. Então, existe uma série de poder dentro do feminino que eu não enxergo. Sim. Né? E aí, quando eu olho para uma relação mais harmoniosa, eu preciso olhar para a minha parte e preciso olhar para a parte do outro. Interessante. Só que a ação é só sobre a minha, né, Ju? Tem mais comentário? Oi? Tem mais comentário? Tem. Porque o nosso... Acredita que já deu 8 horas? Menina, acredito. O Denis, é verdade, dói demais. Oscila nosso sentimento durante umas 10 vezes ao dia. Mas eu estou tentando me reconstruir. A Márcia falou, ninguém muda ninguém. A gente ama quando... Energia feminina, onde compra? Onde compra, Ju? Aonde compra? Quem foi que perguntou? A Rafa. A Rafa, então, energia feminina a gente não compra, ela já existe aí dentro de você. A gente só precisa acessar, mas ela não compra, não. Inclusive, energia feminina existe em homens e em mulheres, tá, gente? Porque a gente também tem essa ideia de que homem tem só energia masculina e mulher tem só energia feminina. Não, ambos têm energia feminina e energia masculina, tá? A gente precisa equilibrar essas energias. Tem outras mensagens. Lê aí para mim. Como eu tô fixado, tá muito difícil de eu ler, não sei por quê. A Márcia falou, a gente ama quando conhece, gosta, admira e depois quer mudar o outro, né? Fernando, vocês sentem... Então, deixa eu só falar uma coisa. Tá. As mulheres normalmente começam um relacionamento, e eu tô falando isso porque por experiência de várias pessoas que eu conheço, elas começam um relacionamento e falam, eu não gosto muito disso, assim, tirando a parte que tá cega de amor, de paixão, mas isso com o tempo a gente muda, né? Isso com o tempo ele vai mudar, né? Então isso também é um tiro no pé, tá bom, gente? Só para avisar. O Fernando falando,
vocês sentem que com o passar dos relacionamentos, com mais maturidade, nós nos tornamos mais exigentes ou as marcas de dores nos fazem criar muitas expectativas para entrar num relacionamento? Responde primeiro, Ju. Depois eu respondo. Eu acho que é possível, né? Eu não acho que seja todo mundo, mas eu acho que sim, com a maturidade, a gente acaba se tornando mais exigente, né? Porque a gente já não entra em qualquer relação, né? Às vezes você começa ali uma relação, você já percebe que é uma furada, você não vai pagar para ver muitas vezes, né? Porque você fala, gente, já passei por isso, já sei onde vai dar, meu amor, vai lá. E você tem já toda uma conquista da sua vida, nos diversos aspectos da sua vida. Quer dizer, eu acho que pegando aí essa pergunta, eu acho que você faz a pergunta com mais propriedade, você fala assim, essa pessoa se encaixa na minha vida? Eu estou disposta a abrir a minha vida para que essa pessoa entre e entrar na vida desse outro? Porque você já tem mais tempo de estrada e todos os aspectos da sua vida, muitas vezes emocionais, financeiros, status, vivência de mundo, seja lá o que for, vão pesar nessa decisão. Que é diferente quando você tinha 18 anos, que tinha o mundo inteiro pela frente e pouca vivência. Né? Então, eu não sei se é mais exigente ou mais consciente da escolha de compartilhar uma vida mesmo. Porque não é um processo simples você compartilhar a vida com outra pessoa. Eu brinco que, assim, eu acho que você precisa valer muito a pena, né? E quando você olha e vê que não encaixa nesse cenário, eu acho que fica mais difícil mesmo. Sabe o que eu acho, Dri? Que a gente precisa olhar para a relação num lugar de o que eu quero para mim? O que eu estou buscando? Né? Que tipo de relação eu estou buscando? Né? E não, apareceu aqui uma relação, vou pegar. Né? Vou entrar aqui nessa relação. Porque eu entendo que quando a gente é mais novo, a gente acaba fazendo muito isso. A gente vai na emoção e Muito você está experimentando. O mundo é um mundo de possibilidade de experimentar. E você tá lá, e você entra, tudo bem. Mas eu acho que quando a gente chega numa certa idade, aí eu entendo que num grau de maturidade também, que uma coisa não necessariamente corresponde à outra, né? O fato de você ter mais idade não significa que você seja mais maduro e vice-versa, né? Eu entendo que a gente começa a se questionar de esse tipo de relacionamento cabe na minha vida? Né? É isso que eu tô buscando? E aí a gente aprende a falar mais não, né? Que não. Mas a gente aprende a falar mais não dentro de um patamar de uma visão mais inteira também. Esse é o ideal, né? Sim. Eu me sinto mais plena, mais inteira. E a gente sabe que não é bem isso que necessariamente acontece. Né? Então, eu acho que quando você está mais inteira, mais plena, você olha dessa forma, né? Quero isso para mim? Não quero isso para mim? A gente conversou já muito bate-papo disso, né? Em mesinha aí de São Paulo, mesinha de bar de São Paulo, mas eu acho que é bem por aí. Eu acho que é quando a gente sai do lugar de colocar a expectativa da nossa felicidade no outro. Né? Quando eu me sinto aqui, eu vou trazer a palavra plena, mas eu não estou querendo dizer com isso que a minha vida está perfeita, né? Porque às vezes a gente tem essa ideia, né? De que plenitude tá tudo maravilhoso. Não é sobre isso. É sobre eu estou me sentindo inteira e eu não estou buscando um outro para tapar os meus buracos. Aí fica mais fácil a gente olhar dessa forma, né? De que, ok, isso me agrega. Né? É bacana compartilhar, né, com essa pessoa, é bacana entrar nesse relacionamento. E outros relacionamentos, você fala, não, gente, não é isso que eu quero pra mim. Eu tô bem sozinha. Então, assim, eu não quero um relacionamento que tire a minha paz. Não faz sentido. Entende? Mas passa por esse processo, que como você falou lá, antes, né, que é aprender a estar bem sozinha.
Ou Que é a sozinho, solitude. É, é. né? Que é o que a gente fala da solitude, porque as pessoas se veem num processo de solidão tão grande que o que vem entra, assim, sabe? Ah, e as pessoas não aprendem a gostar de você mesmo. Eu lembro que eu fiz uma viagem, acho que foi a segunda viagem que eu fiz. A primeira eu contei que eu fui estudar, né, em Londres, e depois eu fui fazer um mês de mochila pela Europa. E uma das coisas que eu percebi é que em um ano, eu tinha aprendido a gostar da minha companhia, porque isso você desenvolve também. Então, se você está num processo de luto, você precisa aprender a gostar da sua companhia. Porque senão o que eu vejo são as pessoas inquietas, procurando estar com qualquer pessoa ou de qualquer jeito, porque não consegue ficar consigo mesmo, né? Então, se eu não consigo ficar comigo mesmo, eu vou, que você estava falando, de tampar buraco. Então, nesse processo de luto, essa redescoberta de quem você é extremamente importante. Eu, Adriana, o meu processo me levou a estudar em Londres. Eu, Adriana, o meu processo me levou a fazer mergulho. Eu, Adriana, o meu processo me fez fazer uma série de cursos de autoconhecimento, mergulhar em astrologia. Esse foi o meu processo. Só que essa não é uma receita de bolo que serve para a Ju e que serve para qualquer outra pessoa. Então, quando você separa, você precisa entender como é que você vai entrar em contato com você, com a sua alma, e estar bem com isso, né? A solitude é isso, é você estar sozinha, mas bem, usando esse tempo de uma forma que não te angustie. E o que a gente vê normalmente, Ju, e o que eu acho que você pega também bastante aí, são as pessoas completamente angustiadas por estarem só. Isso é verdade? Totalmente verdade. É muito comum, né, as pessoas estarem numa busca por alguém. E é quase como se fosse assim uma vaga que coubesse qualquer pessoa, né? Porque tem um status na nossa sociedade quando você está num relacionamento. O estar sozinho, eu não sei se você tem essa sensação, mas o estar sozinho é quase interpretado como ninguém te quer. Ou você é infeliz? Ou você é infeliz, né? Ficou pra Eu titia, falava, é, é, né? é. Existe isso, né? Mas eu acho que quando você tá, vou usar a palavra que você usou, mais plena de si, isso nem te afeta. Com certeza. Mas quando você não É, tá, você tá na busca. você está na busca. Mas eu acho. Então, mas essa palavra, essa voz que vem da sociedade, nem te afeta. É isso que eu estou dizendo, assim. As pessoas olham para mim, eu estou sozinha, já faz um tempo. Se me olharem com dó, eu vou falar, isso é o seu olhar, né? Eu quero uma pessoa, mas tudo vai ter a hora para isso acontecer. Enquanto isso, eu vou cuidando do meu jardim, tem a frase de Shakespeare, né? Ju, eu não sei como é que você tá de horário, mas a gente já hiper mega extrapolou. Tem mais coisa aí? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Gostei desse comentário sobre a consciência. Se a gente não exercitar isso, termina repetindo padrões que não cabem mais por vários motivos, inclusive maturidade. Essa é a última mensagem que tem. Essa é a última? Sim. Então eu só vou colocar. Meu teclado tá péssimo, desculpa as repetições. Fica tranquila, deixa eu ver. Ó, eu só vou colocar aqui para a gente ir fechando a live. Então, se tiver alguma dúvida, pergunta. Enquanto isso, eu só vou colocar um item. Ju, o que não é produtivo quando a gente entra num processo de luto? O que não é produtivo? Olha, uma coisa que eu vejo muito acontecer nessa era de rede social. Ficar stalkeando o ex. Não é produtivo. Gente, não é. É verdade. Né? Não Porque é. assim, isso só traz mais angústia, ansiedade, né?
ai, vai que entra, e aí o outro apagou todas as fotos, e aí o outro, sei lá, tá com outra pessoa. Isso é muito antiprodutivo. Então, assim, Concordo. Eu vou falar um agora e depois você fala outro. Descuidar da aparência. Eu acho que isso não é produtivo. Então, por mais que a sua autoestima não esteja bem, não descuide. O autocuidado é extremamente importante para você dar a volta por cima. Você acordar e se olhar e olhar para o que você tem de bonito. Todos nós temos coisas bonitas e coisas que não são tão bonitas no nosso corpo, né? Nas nossas características de personalidade também. Então, eu acho que assim, não deixe de se cuidar. Tá difícil logo no começo? Ok. Mas gente, passou um mês, você ainda está em frangalhos fisicamente, olhando para você estar lá acabada, isso não é produtivo. Você concorda comigo, Ju? concordo. Acho, inclusive, que às vezes as pessoas entram nesse lugar mesmo, né? De ficarem mais tristes e aí acabarem deixando esse lado da aparência mais sem atenção mesmo, né? Não dá muita atenção para isso. Um outro que eu acho que não é produtivo, Dri, é ficar procurando saber sobre o ex, sabe? Ficar perguntando. Abrir espaço para as outras pessoas virem falar, Virem né? falar. Isso também é horrível, né? Às vezes, naquele momento, gente, não dá para ser amigo. Né? Porque, assim, uma coisa tá bem resolvido para os dois, maravilhoso. Aí a gente pode ser amigo. Mas se não tá bem resolvido para um dos dois, é muito doloroso ficar nessa relação de amigo, mas não é mais amigo, mas ainda não curou a dor do término do relacionamento. Então, às vezes, a gente precisa dar um tempo, ainda que depois que, né, se cure o coração, volte lá e tenha ressignifique essa relação, né? E vire uma amizade. Mas, às vezes, naquele momento pós-término, não dá para ser amigo. E tá tudo bem. É verdade. Ó, eu tenho um outro aqui. Usar filhos como vingança. Isso não é produtivo Gente, numa zero separação, gente. produtivo. Não é legal. Não, e o que vocês não sabem, o que vocês causam na criança. Muito sofrimento, A gente que trabalha com psicoterapia e com trabalho de sistêmico, então usar o filho é complicado, né? Então, alienação parental, falar mal do cônjuge, essas coisas assim, tá? Não é nada produtivo, gente. Então, vamos se trabalhar para não fazer isso. Mais alguma dica do que você não acha produtivo, Ju? Menina, me veio aqui, mas me fugiu. Você tem outra aí? Vai indo aí, que eu vou tentar lembrar aqui o que eu tinha pensado. Isolar-se por meses. Isolamento não é produtivo, tá? Eu acho que você tem um momento que você quer se recolher, ok, não tem problema nenhum, né? Se isole, mas isso por meses não é produtivo. Às vezes a gente tem que vencer aquela emoção e vontade de ficar na cama, liga o racional e fala, eu sair vai fazer bem, né? Eu ir ver uma exposição, eu frequentar um lugar que me agrada, vai me fazer bem. Eu estar com as amigas, vai me fazer bem. Eu aciono o racional, lutando com a vontade que o corpo está de ficar na cama. Então, eu acho que isso não é produtivo. Me veio Ficar com aqui. relacionamento com a família da ex, o Edson, ó. Complicado também, Edson. Porque você acaba tendo notícia, né? E aí fica mais difícil de você desconectar. Agora, uma outra coisa que eu não acho produtiva, que era o que tinha me ocorrido e que eu tinha esquecido, é ficar se pressionando sobre o tempo que vai durar o luto. Né? Não, isso já está durando 7 dias, tem que passar. Essa angústia tem que passar. Não, gente. Não, assim, se dá um tempo, pega leve. Como a Adri falou, a gente não está falando de 1 ano, né, de luto. Mas assim, se dá um tempo de viver o seu luto e fechar aquele ciclo, né, internamente. Então, se durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, tudo certo. Agora, se você perceber que está durando mais tempo do que, né? Está durando 1 ano, 2, 3. Aí talvez você precise de bom ajuda. Dar uma olhadinha, buscar, né, ajuda. Para superar. Queima as fotos. Queima as fotos. Oh.
Olha, eu consegui queimar cartas, tudo muitos anos depois, não foi logo assim não, mas deixa eu ver, Rafaela, euzinha, quero controlar até o tempo do luto. Bom, vamos então para o que é produtivo? A gente já falou que não era produtivo, assim a gente vai caminhando para encerrar a live. O Edson falou aqui, queimei todas as do ex da Cris Gato. Oh my Ah, God! esse casal é uma delícia. Esse casal, a Cris e o Edson Gato, eles são muito queridos. Então vamos lá, o que é produtivo? Desenvolver a solitude, a gente estava falando, então aprender a gostar de estar com você mesmo, eu acho que isso é extremamente importante. E você, o que é produtivo? Olha, eu acho que procurar formas de se autonutrir. Sabe? Fazer coisas que te deem prazer, fazer coisas que te levem para o autocuidado, se dá um acolhimento, sabe? Um colinho mesmo de vamos aqui fazer coisinhas gostosas, sabe? Eu acho que é muito produtivo isso, essa E nutrição. coisas que ficaram, desejos que ficaram represados aí, que foi o que eu fui fazer curso de mergulho, Sim. sabe, coisas que tinham a ver com a minha alma, mas não tinha a ver com aquela entidade que se formou do relacionamento, né? Então, o meu ex-marido tinha medo de mergulho, e é uma coisa que eu sempre quis fazer. Então, a gente vai meio que se anulando. Então, busca alguma coisa que você anulou, né? Ao longo do período de relacionamento e vai fazer, né? Só que eu acho que tem uma coisa que é importante a gente entender. Cuide de sua integridade física, emocional. Eu acho que qualquer coisa que você vai fazer, procure manter a sua integridade física e emocional. Não vai colocar seu corpo em risco, né? Não vai se meter em aventuras que vão te tirar completamente, assim, vai te levar para um lugar perigoso emocionalmente, né? Então, a gente tem que cuidar da nossa integridade. A Que Rafa mais, falou Ju? aqui, produtivo, sair com as amigas e dar umas boas risadas. Concordo. Isso é tudo de Acho bom. super produtivo. E não é Inclusive, só amigas, os amigos. Aliás, isso não poderia ser abandonado nem quando casados, é né? verdade. Porque o homem precisa se alimentar do masculino e a mulher do feminino, quando estão casados, né? Sim. Então, Porque é bom muito para legal. distrair também, né? Para escutar outras coisas, outras perspectivas, enfim. Eu acho ótimo. O Edson falou aqui, produtivo, tomar um belo porre. Aí, gato, eu já não sei, gato. Me lembrou a música sertaneja Moda Derramada. Produtivo, sair com as amigas e dar uma. Um belo porre, você, na verdade, o que está acontecendo? As pessoas que, sim, vamos falar psicologicamente, né? Elas estão só se anestesiando, né? Então, eu não sei se é produtivo, né? Não acho que seja a melhor forma de ser produtivo, gato. Aí eu não sei se eu concordo com você. Ju? Eu acho que também não vai funcionar, não. No máximo vai ser uma válvula ali de escape, que você, ai, não quero pensar nisso mais agora. Vai lá tomar um porre. Mas no dia seguinte, depois que o porre passar, o problema continua lá, né? Outra coisa que eu acho é não expor o ex, né? A ex ou o ex. Então, assim, você terminou um relacionamento, no dia seguinte, não posta se você já tá saindo com alguém, sabe? Tipo, um mês seguinte. Isso Não não é posta nas redes. produtivo. Isso não é produtivo. Então, que eu não falei, né? Então, assim, não exponha o outro a uma situação. Tome esse processo com respeito com o outro também, né? Então, isso fica como não produtivo. Mas Concordo. aí, pegando essa coisa das redes sociais, eu tenho uma opinião, eu não sei qual é a sua. Apps de relacionamento. Não tenho nenhum problema com relação a isso. Também não tenho. Com os devidos cuidados, viu, gente? Sim. Assim, existe muita gente dando golpe em app de relacionamento. Então, toma muito cuidado. Mas, conversar com uma pessoa, o meu mestre, ele fala assim, você vai conhecer 100 pessoas, você vai se interessar em manter o relacionamento, assim, com uma. Que seja. Mas, pelo menos, você, de uma certa forma, colocou a cara, né? No mundo, de alguma forma. Porque hoje é assim que acontece. Ainda mais em momento pandêmico.
né? Então, você ser totalmente contra, porque existe muita barreira a ser vencida para entrar num app, né? Sim. Num app de relacionamento, Até a que é a própria exposição, né? exposição. É exposição? É exposição, gente. Só que é assim que as coisas funcionam Você sabe que hoje. eu já passei isso como dever de casa para alguns pacientes? Como, É, como terapêutico mesmo. Vai bater papo. é, Vai lá. Vai vai bater descobrir qual papo. é o perfil de gente que você gosta. Porque te dá o aplicativo, ele te dá uma amostragem muito grande, né? De tipos de pessoas. Então, assim, eu acho ótimo, inclusive, não que você tenha que encontrar em algum momento, não estou nem falando sobre isso, mas de ir testando, conversar e ver o que acontece, que tipo, que padrão você gosta, que você não gosta, que tipo de approach você gosta, que faz sentido para você, que você não gosta, né? Que tipo de coisa te interessa, que tipo de conversa te interessa, que tipo que não te interessa. Eu brinco que eu tenho o primeiro crivo, não cometer o erro de português, a gente já pode ir para o segundo, né? Porque isso é um crivo que a gente vai Sim. passando. E não é querer ser exigente, é porque não dá certo. Existe uma diferença cultural aí que não vai dar no dia a dia, gente. Não adianta a gente ter ilusão, né? Então, então você vai entendendo como é que as coisas são. Sim. Então, eu também sou a favor. Eu, Adriana, venci muitas barreiras pessoais para poder me expor ali, mas não vejo problema hoje. Não vejo, porque eu acho que é assim que o barco toca, na verdade, hoje, ainda mais em tempo pandêmico. O gato falou aqui, falando sério, sair pegando todo mundo também não é bom. Então, a gente comentou sobre isso, né? Se você está usando pegar todo mundo para não entrar em contato com o processo de luto, não é bom mesmo. Né? Agora, sabe o que eu acho, Dri? Olhando para isso, vou aqui fazer o advogado do diabo, que nessa perspectiva que você está trazendo, eu concordo com você que não é bom mesmo. Ser ali para tapar buraco não é bom. Mas sabe o que eu acho? Que às vezes você viveu naquela relação momentos tão repressores que eu acho que às vezes as pessoas saem aí, pegando todo mundo e tal, como um movimento de libertação. Então eu acho terapêutico. Desde que não fira a sua integridade, é só Sim. isso. E desde que É você tenha só você. consciência de que você não está usando aquilo ali para tapar buraco, mas como uma forma de exploração. Ou se eu souber que estou tapando buraco, deixa eu entender que buraco é esse. Enquanto isso, né? Eu lembro que eu tenho uma pessoa que ela assim, ela ficou 3 anos casada sem ter relação. Ela me Complicado. procurou. É complicado. Aí eu sei que nós conversamos de anjos e demônios, das coisas de sistêmicas, e ela teve um affair com uma pessoa antes de separar. E aí separou, né? Então realmente ela conseguiu dar um fim. Então aquilo foi um catalisador para ela dar o fim. E depois ela entrou num processo de experimentação sexual. Uhum. E eu falei assim, você está meio descompensada, né, amiga? Eu falei assim, você está meio descompensada. Então, experimentou de tudo, né? De trios, experimentou uma série de possibilidades. Eu falei assim, agora use esse momento para ir se conhecendo e eu acho que isso vai passar logo. E ela já está há 1 ano e pouco com um relacionamento super, hiper, mega apaixonada e fez parte do processo dela de cura, Eu né? acho. Então, o que você está falando realmente é que assim, não existe resposta para o ser humano, não existe resposta certa ou errada, mas existe o quanto eu estou fazendo isso consciente ou inconscientemente, Com certeza, né? concordo. Eu acho que é isso que faz a diferença. Deixa eu ver aqui. A Kelly está Gente, falando aqui. Fala aí, Dri. a Kelly, fiquei meio traumatizada. São tantas pessoas que em uma hora que tudo fica muito igual. Isso. Ah, Ela está falando sobre o gostei, aplicativo. gostei não, sério. Ela não gostou. Olha, assim, dê outras chances, tente outro aplicativo e talvez não seja a sua praia. Ok,
né? Olha, Também não tem sei se é... um que eu gosto, que eu gosto. Eu achei a proposta muito legal, que chama Bumble. Você Ah, conhece esse, eu não Denise? conheço, não, nunca usei. Então, eu achei muito legal, por quê? Porque é a mulher que tem que tomar a iniciativa para falar com o cara. O cara, Ah, ele é? não consegue, num primeiro momento, se você não falar com ele primeiro, ele não consegue falar com você. Só se você for falar com ele. Eu acho interessante. É? Não conheço. Acho interessante. Ah, se eu falar, eu nem falo com ninguém. Eu acesso dar os match, mas eu não procuro, não. Eu já me ponho no papel do in, do feminino, e fico Ah, esperando. Né? eu exploro. Eu vou falando oi para todo mundo. Aí depois a gente vê como é que fica a conversa, né? Porque tem conversas que são interessantes para Gostei mim. disso. Qual o nome de Ju? É Bambu, não é? Bumble. Ih, gente, Bumble. Eu acho que é com dois O, não é? eu acho que sim. Acho que é Bambo. Eu posso ver aqui, mas aí eu vou sair da live, né? Não, não, cuidado que senão você sai da live. É. Peraí. Vamos só terminar aqui, peraí. Depois me manda um inbox que eu mando para vocês quem ficou É interessado aí. isso. Não, eu só tô com medo de a gente clicar, botar o errado e terminar. É. Sexta-feira a live caiu 4 vezes. Isso, Dai. É Bumble, acho que é assim que escreve mesmo. Ah, vamos. Aí, nobre, aí, ó, já tem gente ajudando. Outra coisa que é produtiva é estabelecer novas amizades. Porque quando você termina um relacionamento, você tem os amigos do casal. E você precisa criar novos relacionamentos. Então, eu acho que isso é extremamente produtivo. Vai fazer curso, vai fazer viagens. Eu sei que hoje a gente está meio restrito, mas procura formas de se conectar com outras pessoas. Foneticamente é assim. Né? Depois, ó, quem quiser esse aplicativo que a Ju está falando, manda. Aliás, quem for dos meus seguidores que estiverem aqui, começa a seguir Ju Novaes, _ psicoterapia Psicoterapia integral. integral, tá Isso. bom? E quem for da Ju, começa a me seguir, @adrivico, tá bom? Aí, dúvidas vocês vão perguntando no inbox. Bom, aí, você tem mais algum? Apoio, né? Gente, Terapêutico, rede de ou apoio é fundamental. rede de apoio, conexão com espiritualidade, eu acho que é outra coisa super produtiva, seja qual for sua religião ou caminho espiritual, isso te ajuda muito nesses momentos. Encontrar outros grupos também, né, Bi, como você falou, que é respirar novos ares e fazer coisas diferentes para desassociar, porque às vezes, no que a gente fica fazendo os mesmos programas que a gente fazia com o ex, você fica lembrando ali, a gente sempre Não, ia nesse tem que virar a restaurante, chave. Tem a que gente virar a sempre chave. fazia isso. Para de ir nos lugares que vocês iam juntos, gente. Vai fazer outras coisas, espera passar o luto. Depois, se você gostava muito daquele programa, aí você volta a fazer. Mas assim que termina, ficar indo nos mesmos lugares que ficava com ex não é produtivo. Ju, eu fechei aqui. Tem mais alguma coisa? Tamo junto. A nossa Fechar live junto. está com 1h34, que delícia. Gente, eu nunca consigo ficar em 1 hora. Nunca. Jura? Juro. Bom, depois você vai ter que baixa essa live, só que você vai ter que cortar ela, cortar uma parte dela ou publicar em dois pedaços, tá? Para você pôr no seu perfil. Sem Tá bom? problema. Mas a gente fala aí no privado. Ju, olha, acho que não tem mais perguntas. Eu me diverti muito. Queria muito fazer uma live com você. Já tinha convidado ela faz tempo, porque eu estou no mundo das lives antes dela, né? Eu e a Cris Gato nos conhecemos na dança de salão. Aí, Dança de salão gente, é maravilhoso. Maravilhoso, gente. Já rola aquela malemolência, né? Olho no olho ali, ó. Quando vê, já tá. Nossa Senhora! E para a mulher é tão bom aprender a deixar o homem conduzir, faz parte daquele papel do in, né? Acaba não! Gato, tem que acabar, 1h34, gato. Tá com saudade das aulas de Spiritual Thinking, né? Eu tô morrendo de saudade de você. Ai, gente, vocês viram uma mosca aqui? Simplesmente grudou na minha sobrancelha. Ju, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada pela presença, pela participação. Foi uma live muito gostosa. Então, quem aqui do meu pessoal começa a seguir a Ju Novaes, _ psicoterapia integral. E quem é da Ju, começa a me seguir, @adrivico.
A gente tem trabalhos muito parecidos, mas também muito complementares. Eu sempre gosto de estar com pessoas inteligentes e que podem agregar as pessoas aqui, essa troca. Ju, nosso santo bateu. Ó, ô gato, tira uma foto. Ó, te adoramos, Dri. Ô gato, tira uma foto. Ju, faz assim, ó, ele vai mandar pra gente. Pessoal, tira uma foto da gente assim, publica no Instagram, no Stories e marca a gente, né? E se gostaram, e Ju Rainha aí, ó. É isso aí, Gente, pessoal. a Dai tá me chamando de rainha porque eu estou indo sozinha passar 4 meses lá na Bahia. E aí, Eu tô muito dessa. Se precisar dividir quarto, é hora que bora, eu vou, hein? bora. Aí eu fiz um stories outro dia falando que quando eu estiver lá, só me chamem de rainha, porque se me chamar de Ju, eu não vou atender, não, quando eu estiver lá. É. Menina, eu tô agora morando na praia, mas de 30 de outubro eu não sei para onde eu vou. Então, Então, assim, eu tô com essa liberdade geográfica aí, ó. bora pra Bahia, gente. Eu não sei onde vou estar, não, porque eu vou viajar pela Bahia, mas vambora. A gente fala inbox para Maravilha. marcar. Gente, beijo. Ju, quer falar alguma coisa no final? Só obrigada pelo convite, foi ótimo. Gente, obrigada a todo mundo que assistiu até agora, né? Porque a gente não tem muito limite. Então a gente o quê? A gente vai falando. E até a próxima, até breve. É. Beijo, amor. A gente vai se Beijo. falando. Fica com Você Deus. também, tchau, Tchau. tchau. Obrigada.